americano de proteção à testemunha. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. Eu tô ameaçado de morte. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. Depois da nossa pausa, a gente volta em 2026 falando de O Agente Secreto, novo filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa passou por Cannes, onde venceu o prêmio de melhor ator e melhor direção, conquistou o Globo de Ouro de melhor filme internacional e melhor ator em filme de drama e chega este ano com 4 indicações ao Oscar. Mais do que uma trajetória em festivais, O Agente Secreto chama a atenção pela forma como constrói tensão e paranoia. Um thriller político que observa o Brasil a partir da vigilância, do poder e da memória, apostando no silêncio, no desconforto e em uma narrativa que exige a atenção do espectador. Hoje eu tô aqui com a Vicky, que viu 3 coisas na Itália, mas não vai contar. E eu tô aqui com o João, que tá com a perna cabeluda. Hoje a gente também recebe a nossa convidada do Aldeia dos Vitoriosos, que será que já raparigou ou não raparigou? Bem-vinda, Jessi! Oi! Até o final desse episódio eu vou revelar se rapariguei ou se não rapariguei. Eita! O Agente Secreto é um filme brasileiro neo-noir e thriller político, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa teve sua estreia mundial no Festival de Cannes em maio de 2025, onde competiu pela Palma de Ouro e saiu como um dos grandes destaques, vencendo os prêmios de melhor ator para Wagner Moura e melhor direção, além de prêmios da crítica internacional. O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e Tomás Aquino. No Brasil, o filme estreou nos cinemas em novembro de 2025, com distribuição da Vitrine Filmes. A trajetória internacional continuou forte. No Globo de Ouro de 2026, o filme venceu o melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, e chegou ao Oscar com 4 indicações, incluindo melhor filme internacional, melhor ator e melhor elenco. Em 1977, durante a ditadura militar brasileira, Marcelo, interpretado por Wagner Moura, é um ex-professor que foge de um passado misterioso e retorna à sua cidade natal, Recife, em busca de paz. Mas logo ele percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procurava. Dona Sebastiana? Só senhora, senhora de pôr. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofim. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Quer ver aqui e conhecer. Oxe, Dona Sebastiana. Parece. Queria começar dizendo que eu acho que eu fiquei um pouco obcecado por esse filme, por O Agente Secreto. Era um filme que eu tava esperando bastante, porque eu gosto muito do trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho. Gosto muito dos outros filmes dele, Bacurau, O Som ao Redor, Aquários, Retratos Fantasmas, entre outros. E assim, eu tava bastante ansioso. E aqui na minha cidade existe um festival de cinema que se chama Kinoarte, e o filme, ele estreou um mês antes aqui. E daí foi uma correria para eu conseguir comprar ingresso. Eu consegui comprar ingresso. E daí eu fui nessa pré-estreia e eu fiquei assim... Sabe quando você assiste um filme e você fica sem chão? Você fica tipo... Caramba, o que eu acabei de assistir? Eu tô maluco por esse filme. Eu tô com vontade de sair na rua, rasgar minha camiseta e sair gritando. Eu fiquei desse jeito. De tanto que eu gostei desse filme. Considero ele meio que uma continuação do documentário do Kleber Mendonça Filho, que se chama Retratos Fantasmas. Porque esse documentário, ele fala sobre
os cinemas e sobre a cidade de Recife e sobre como acontece essa preservação de uma memória e como o brasileiro, ou o nosso país, na verdade, né, tem uma memória muito curta em relação a fatos que não são nem tão longes assim de nós, né? E eu gosto muito desse documentário e eu considero o Agente Secreto meio que uma continuação. Inclusive tem personagens que são pessoas reais que aparecem nesse documentário, por exemplo, o Seu Alexandre. Ele aparece nesse documentário como um projecionista que o Kleber conheceu em Recife, que trabalhava em um cinema que ele frequentava lá. E esse personagem entra na história meio que como uma homenagem que ele fez para essa pessoa que já faleceu e tal. Eu achei isso muito legal. Para quem assistiu o documentário, que inclusive eu recomendo que vocês assistam, tem vários easter eggs, assim, sabe? Eu achei isso muito interessante. Caraca, eu não fazia ideia disso. Do Kleber Mendonça Filho, acho que as únicas coisas que eu tinha assistido mesmo foram o Agente Secreto e Bacurau. Então, ambos eles têm temáticas incríveis, assim. Quando eu assisti Bacurau, inclusive, uma curiosidade, né? Pequena curiosidade, fun fact, sobre Bacurau, era que eu assisti ele em uma sessão que tava legendado, e aí eu fiquei apaixonada, quis assistir de novo. E aí tinha a versão dublada, onde os gringos que apareciam no filme estavam dublados. E eu jurava que a galera tava falando inglês nessa cena. E aí depois de muito tempo, eu descobri que existia a versão dublada e legendada de Bacurau pra quem fala português também. Nossa, eu nunca tinha visto, eu não sabia que existia essa versão dublada. Deve ser mais legal, né? É interessante que você vê a boca mexendo de um jeito e saindo a dublagem de outro, assim, você fica, oxi, que isso? Mas é bem divertido. Eu gosto quando o filme tira uma com a cara de estadunidense, viu? Vou te falar bem a verdade. É muito divertido, assim, achei o máximo. Então, fica aí um fun fact sobre Bacurau, que me pegou de surpresa. Porque eu assisti e tinha legendas, né? Como na maioria dos filmes brasileiros que vão ter cenas faladas em outras línguas, né? Só apareceu uma legenda e já era. Enfim. Aí depois de um tempinho assisti de novo, tava legendado, eu fiquei, uai, mas eles falavam inglês nessa cena. Aí depois eu me toquei que tava dublada. Dublagem muito bem feita aí, pra vocês verem. Dublagem brasileira, né? Sempre excelente. Eu tive o prazer de assistir esse filme nos cinemas aqui na Nova Zelândia. Pra quem não sabe, aquela que não perde uma oportunidade de falar, né? Eu não moro no Brasil, eu moro atualmente na Nova Zelândia. Eu moro fora do Brasil há 7 anos e meio, praticamente. O primeiro ano fora do Brasil eu morei em Angola, na África, e de lá eu vim para Nova Zelândia, na Oceania. Então eu fui um pouco longe do Brasil e depois eu fui para muito longe do Brasil. E eu tive a oportunidade de assistir o Agente Secreto nos cinemas aqui. E não só eu tive a oportunidade de assistir um filme brasileiro nos cinemas aqui na Nova Zelândia, foi um filme que a gente não precisou brigar para vir para os cinemas. Porque ano passado, com o Ainda Estou Aqui, a gente teve que fazer campanha, abaixo-assinado. Primeiro o filme ele foi para um festival de cinema aqui, um festival de cinema internacional da Nova Zelândia, acho que é NIF em inglês, que é New Zealand International Film Festival, uma coisa assim. E aí o filme foi muito bem recebido lá. Depois de ele ser muito bem recebido lá, veio nomeação para prêmios, né? Principalmente para Fernanda Torres. E aí teve esse desejo de um público, e aí cinemas selecionados, principalmente na cidade de Auckland, que é a maior cidade daqui, exibiram o Ainda Estou Aqui. Esse ano, eu simplesmente só apareceu o anúncio no Instagram, tô rolando lá os stories, de que certos cinemas já estavam com data marcada para começar a exibir. Estreou aqui em janeiro, esse mês de janeiro ainda. E eu pude assistir sem ter que brigar para assistir. Então parece que aconteceu muito rápido, né? De um ano para o outro a gente teve essa mudança, né? E que continue sendo assim, que continue sendo cada vez mais reconhecido a importância e a grandeza de filmes internacionais, né? A Nova Zelândia é um país muito multicultural e é um país que se orgulha em ser muito multicultural também.
Então eu tenho notado cada vez mais nos cinemas aqui aparecendo filmes iranianos, filmes turcos, filmes argentinos, brasileiros, aparecendo nos cartazes, mesmo que às vezes só em cinemas selecionados. Mas é muito interessante isso. Para mim foi uma experiência deliciosa sentar numa sala de cinema para assistir um filme brasileiro, e principalmente pelo fato de a gente não ter, nós que somos brasileiros daqui da Nova Zelândia, não termos que brigar para que isso acontecesse. Simplesmente eles já sabiam que havia uma demanda. Também, de novo, eu acho que um pouco pelas indicações a prêmios, né? Quando o filme estreou aqui, o Wagner Moura já tinha ganhado o Globo de Ouro. Então tem também essa questão que o reconhecimento de outras agências, a gente pode chamar assim, né, internacionais, como essas premiações, Cannes, Globo de Ouro, acaba que valida, né, a importância dessas obras. Mas eu tenho uma dúvida, Jessi. Me conta, como é que foi? A sala tava cheia, tinha gente rindo, tinha gente chorando, tinha gente se descabelando. Como é que foi? Como é que foi a recepção da galera ao redor? Era só brasileiro? Conte tudo. Então, se eu posso pintar uma cena aqui, se vocês me dão liberdade pra falar muito, foi... Toda! Eu tive a experiência, além de tudo, de assistir o filme em um cinema de bairro. Então não era um cinema de rede, e não era um cinema de dentro de um shopping, que eu reconheço a importância, né, desses cinemas, mas eu também reconheço a importância do cinema independente, da importância do cinema não necessariamente conectado ao consumo, né? Porque os cinemas nos shoppings, eles geralmente sempre ficam no fundo, então você tem que passar por todas as lojas, por todos os restaurantes até chegar no cinema. Então acaba que o cinema acaba que fica vinculado ao consumo, né? Então esse cinema de bairro, esse cinema de rua, ele meio que desconecta isso, né? Então a minha experiência foi de assistir no dia da estreia, na primeira sessão, nesse cinema de rua. E eu fiquei muito feliz de ver que tinha um grupo de brasileiros lá, mas fora esse um grupo de brasileiros, o resto era tudo gringo. Inclusive, eu levei meu próprio gringo também pra assistir. Eu levei o meu namorado pra assistir. E é muito legal a experiência de cinema. Eu imagino que pra vocês também, Vicky e João, assim como pra mim, é uma experiência muito interessante por si só. Aquela coisa de sentar na sala escura, de todo mundo em silêncio, aquela experiência que te convida a se desconectar, porque acaba que quando a gente assiste um filme em casa, hoje em dia a gente tá com o celular perto, a gente para pra pegar uma água, a gente para no cinema, se você levantar pra pegar uma água, o filme corre, né? Não tem como você pausar. A experiência do cinema é uma experiência de desconexão do mundo de fora, desde a luz desligada até, tipo, não usar dispositivos e tudo mais. Então foi muito interessante ver as legendas, porque o filme foi legendado em inglês, obviamente. Eu não sei se ele chega dublado, eu acho que não, eles não dublam, chega só legendado mesmo. Mas foi muito interessante de ouvir o áudio, né, e ver como foi traduzido. Foi muito interessante ver a reação dos gringos a certas cenas. A gente pode entrar na parte do plot do filme mesmo, assim, e falar sobre, mas a reação a certas piadas, a falta de reação também a certas piadas, porque isso também a falta de reação também é uma reação, né? Tipo, olha, essa piada não se traduziu, né? Inclusive agora, enquanto eu tô falando com vocês aqui, vou até anotar aqui pra gente falar depois, teve uma frase específica que eu percebi que foi traduzida de uma forma que pra mim impactou de forma diferente. Eu até comentei com o meu namorado depois, ele falou assim, realmente faz mais sentido assim que você fala agora. Mas fora isso, assim, ver a reação das pessoas, e não só isso, mas ver uma sala de cinema que tava cheia, e que fora esse um grupo de brasileiros que eu vi, o resto era pessoas não brasileiras, a gente chama de gringos aqui, né, mas enfim, pessoas não brasileiras, já mostra também que existe existe uma demanda, né, existe uma galera que tá querendo ver, que tá querendo conhecer, que tá se dispondo a ir lá e conhecer um negócio que pra eles não faz parte do imaginário deles, não faz parte do dia a dia deles, mas que eles estão se dispondo a tirar 2h30 do tempo deles pra sentar lá e ver. Então isso foi muito interessante também. E fora também a parte depois que a gente sai do cinema, né, porque também faz parte da cultura do cinema, a gente sai da sala e você escuta, né, o blá 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 das pessoas falando de, aquela cena, mas você entendeu isso? E aquela outra parte? Nossa, eu achei muito legal essa parte de não sei o quê, sabe? Então, isso também foi muito legal, sair do cinema e andar de volta pro carro, de novo andando na rua, né, porque é um cinema de rua, e escutando os grupinhos de pessoas falando sobre, e obviamente eu fazendo também minhas próprias discussões e conversando com o meu namorado, mas essa experiência de assistir
em uma sala de cinema de pessoas que não têm essa cultura no imaginário deles, que é a cultura brasileira, foi muito, muito, muito interessante. E eu também tive essa mesma experiência com Ainda Estou Aqui ano passado, apesar que eu não fui na estreia, eu fui quando, na verdade, estava quase saindo de cartaz, eu acho que eu fui na última semana, mas ainda assim, a sala de cinema estava praticamente vazia, tinha uns 4 grupos de pessoas, mas nenhum deles era brasileiro. Então, isso foi interessante também. E antes que perguntem também como que eu sei que não era brasileiro, a gente sabe. O brasileiro, ele fala alto. Dá pra saber. O brasileiro, ele fala alto. O brasileiro, ele conversa em português um com o outro, né? Então, assim, no geral, é uma coisa que depois que a gente sai do Brasil, a gente fica mais afinado pra perceber essas coisas. O brasileiro, mesmo quando ele tá falando inglês, você reconhece, seja pelo sotaque, seja pelo volume da voz. A gente reconhece. Então, na sala do Ainda Estou Aqui, não tinha nenhum brasileiro, mas deu pra ver algumas reações também. Se eu posso divergir um pouquinho aqui do tópico, principalmente na hora que no final aparece aquelas frases na tela e fala que até hoje, né, não foram punidos os responsáveis. Houve um coletivo na sala que eu fico, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico maravilhada de ver aquele suspiro coletivo, eu fico, caraca, era pra ser essa a nossa reação, né? A minha reação é só, é claro que não foram punidos, eu sei que não foram punidos. E a reação de surpresa do público é tipo, caraca, essa deveria ser a nossa reação, né? Surpresa, não foram punidos. Pro público que não é brasileiro é uma reação de surpresa e pra gente é uma reação de tristeza, né? Porque a gente já sabe disso. Exatamente. É um desapontamento, mas não é uma surpresa pra gente, né? Tipo, poxa, é muito triste, mas acontece sempre. Então a gente não fica mais... Mas realmente era pra ser a nossa reação. Tipo, meu Deus. Então, assim, quando a gente for entrar na discussão do filme mesmo, de certas cenas específicas, eu posso dar um input maior. Mas eu acho que, no geral, foi muito interessante ver as reações e as faltas de reações em certos momentos também, que podem ser lidas como reações também. Essa experiência de ver fora do Brasil foi muito interessante, agregou muito pra mim. Eu acho muito legal isso de pessoas que não são do nosso país, que não consomem diretamente a nossa cultura, terem esse interesse em consumir um filme do nosso país, né? Tem muita gente que fala, mas Oscar não é importante e tal. Realmente, não vai mudar muita coisa, mas assim, é muito legal ver onde que a arte do Brasil consegue chegar através dessas plataformas, né? Eu acho que esse tipo de premiação, esse tipo de visibilidade para as artes do nosso país, elas podem abrir muitas portas. Então, eu já trabalhei, continuo trabalhando com artistas brasileiros, tanto agenciados quanto independentes, e a gente vê que o mercado ele dá uma movimentada maior, porque se a gente está tendo os olhos em cima da gente, a gente vai produzir mais. E a gente produzindo mais, a gente abre portas para mais oportunidades. Quantos empregos não são gerados em um set de filmagem? A Jessie trabalha como atriz, ela sabe exatamente que precisa de gente lá dentro. Precisa de gente para cada coisinha, cada detalhe de um filme. Então, quanto mais filmes estão sendo produzidos, né? Quanto mais a gente tem visibilidade, mais filmes vão ser produzidos, mais empregos serão gerados. O nosso audiovisual, ele é muito rico, mas ele tem potencial para ser ainda mais. Então eu acho que, realmente, ter um prêmio numa prateleira pode não ser importante, mas ter essa visibilidade muda muita coisa. Sim, e é muito legal a gente poder estar acompanhando essa nova retomada, assim, principalmente do cinema brasileiro, né? Depois de um governo que a gente sabe que tirou tudo que os departamentos de arte tinham, né? Principalmente de cinema e tudo mais. Poder ver o cinema voltando é muito incrível. Eu não sei assim, se vocês já ouviram isso, se vocês convivem com pessoas mais velhas que são... que tem saudade da ditadura. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus não, obrigada. Desculpa te interromper, mas vai... Mas eu convivo com pessoas assim, né? Porque são pessoas da minha família, infelizmente. E eu posso dizer que essas pessoas, elas falam uma frase que é o seguinte: não, na época da ditadura que era muito bom, porque era muito seguro, não existia corrupção. E eu acho que esse filme, ele vem falar justamente sobre isso. Ele é um filme sobre ditadura que fala sobre corrupção. Por quê? O que acontece com o protagonista? Ele não está sendo perseguido exatamente por um governo ou por militares, etc. Ele está sendo perseguido por um empresário muito influente
que mexeu os pauzinhos dele ali de forma corrupta, utilizou o poder que ele tinha para acabar com uma família. E assim, como ele tá acabando com a família e com o próprio personagem, ele também provavelmente já fez isso com outras pessoas. Então eu acho que o ponto assim, principal desse filme, além da ditadura, é a corrupção também. Então ele é um filme sobre ditadura meio diferente. Eu acho que nisso é onde entra a questão importante que eu percebo que o João traz muito nas discussões dele, porque ele realmente tem sido muito vocal sobre o filme. E eu acho que é por isso que é importante que esse filme seja, o set dele seja fora desse eixo Rio-São Paulo. Porque ele fala dessa corrupção muito mais penetrada nas partes muito mais baixas da sociedade. Você não tá falando de uma organização militar que tá perseguindo o personagem principal, mas o personagem principal tá sendo perseguido por um cara com aval da justiça para que isso aconteça, ou para que pelo menos isso aconteça e não seja investigado, as pessoas não sejam punidas depois. E isso é resultado direto da ação dessa ditadura. É esse ambiente que a ditadura criou que permite que pessoas como aquele cara lá da polícia, que eu esqueci o nome, não sei se era chefe da polícia, que ele era delegado, né? Permite que ele haja não acima da lei, ele haja como a lei é ele, né? Ele permite que acontece o que ele quer que aconteça. A discussão aqui é com spoilers, né? Só uma... Com spoilers, Sim. com spoilers, sempre. Então vamos lá, Todo mundo está ciente. discutindo com spoilers, a lei é ele. Ele mata quem ele quer, ele coloca as pessoas no camburão dele, vamos fazer a nossa corrida aqui, eu não lembro como é o nome exatamente que ele usa, e vamos matar... Passeio. Vamos fazer o passeio aqui. Vamos matar essa galera, porque quem decide se é culpado ou não sou eu, quem decide se é assassino ou não sou eu, quem decide se é ladrão ou não sou eu, porque eu sou a lei. E esse cara, ele é a lei porque ele tem esse aval do Estado para agir assim. E eu acho importante também notar a data que esse filme se passa. Ele se passa mais na porção mais final ali da ditadura, né? Então, essas coisas elas já estão integradas na sociedade. Esse sentimento de posso fazer o que quero, quando quero, porque a lei sou eu, já está testado e afirmado para esse cara. De que outras pessoas já fizeram e agiram como ele e não aconteceu nada, então eu também posso. Ele trata, em algumas situações também, de uma forma muito como piada. Principalmente quando você vê no jornal que está escrito assim, sobre o carnaval, que 91 pessoas já morreram no carnaval. Cara, isso é um dado muito alarmante. E ele acha isso engraçado. E ele fala assim, vai passar de 100. E ele fala com otimismo, vai passar de 100, com um sorriso no rosto, como se ele estivesse, de certa forma, fazendo uma limpeza ali em gente pobre, tá? Não eram grandes criminosos, não era... Nada disso. Em gente pobre, em gente normal, em gente comum, gente que tava passeando ali, saiu e nunca mais voltou. É isso que eles estão se gabando de fazer, sabe? A tranquilidade em saber que ele sai impune disso é resultado direto do ambiente criado pela ditadura militar. A tranquilidade em falar disso, em brincar sobre... é resultado direto, e eu acho que também, e nisso que eu volto, é importante a data em que essa história se passa, porque é uma data já mais pro final do período da ditadura ali, e que mostra que esse cara já observou que é assim que acontece, ninguém vai ser punido, e posso fazer as gracinhas que eu quiser fazer, e que nada vai acontecer comigo. Então ele tem tranquilidade, ele não tem vergonha, nem um pingo de medo de falar sobre o que ele faz. E acho que nisso a gente consegue falar também sobre aquela parte que o Instituto de Identificação, que o Marcelo vai trabalhar, ele se torna uma delegacia. E isso é uma referência a um caso que aconteceu em 2020 no Recife. Não sei se vocês sabem disso, mas é o caso do Miguel. menino? Isso, é uma criança, né, que a mãe trabalhava na casa dessa mulher e ela levou essa criança, lembrando que foi na época da pandemia que aconteceu isso. Sim. Então a gente já pode imaginar assim, né? E a mãe saiu para passear com o cachorro, a criança ficou um pouco desesperada e a patroa chamou o elevador, colocou a criança dentro do elevador
e largou a criança sozinha. O que aconteceu? Esse menino entrou numa parte do andar que ele não podia acessar e ele caiu e chegou a morrer, né? Então, assim, e nesse caso, inclusive, aconteceu esse tipo de coisa. Essa passada de pano para essa patroa, entendeu? Então, é algo que a gente via na época da ditadura, a gente via não, porque a gente não era nascido, né? Mas, como sociedade, como sociedade, que acontece até hoje. São resquícios disso que ainda se repetem no nosso país. Eu acho que, na verdade, até olhando dessa perspectiva, e realmente eu lembro desse caso, de o quanto ele foi falado, do menino Miguel, é importante, eu acho que até pensar aqui um pouco que talvez eu concorde com essas pessoas que o João cita aqui, falam que na época da ditadura era mais seguro, era mais tranquilo. Era realmente mais seguro e mais tranquilo. Era realmente mais seguro e tranquilo pra quem, no entanto? Essa é a pergunta. Exatamente. Eu acho que essa é a pergunta. Esse saudosismo vem de um lugar. Então, realmente, para quem tinha influência e lê-se por influência dinheiro e capital, né, não só monetário, para quem tem o capital mesmo, realmente era uma época maravilhosa de se viver. Você podia fazer o que quisesse, sair impune, protegido pela lei, né? É porque é muito fácil, assim, você falar isso se você não conhece a dor do outro, né? Se você não conhece o outro, se você não vê o que está acontecendo no seu redor. Se você tiver aquela coisa, assim, os olhos fechados e olhando só para sua frente, para sua vida, para você vai estar tudo bem realmente, né? Eu tenho uma perspectiva muito específica. Eu acho que todo mundo, né, na verdade, tem uma perspectiva específica e única, porque todo mundo é único nas suas próprias vivências, experiências e interpretações das suas vivências e experiências. Nem dois irmãos gêmeos experimentando a mesma realidade, eles vão ser iguais, né? Então, eu tenho a minha percepção específica e única dessa situação toda, de assistir um filme brasileiro fora do Brasil e de estar vivendo fora do Brasil há tantos anos, é de que eu percebo cada vez mais que de forma gradual isso foi acontecendo comigo, desde que eu saí do Brasil em 2018, que eu fui desenvolvendo uma visão mais afinada para o que é brasileiro, o que é cultura brasileira, o que é Brasil. Eu nunca fui uma pessoa muito conectada com cultura brasileira enquanto eu vivi no Brasil. Eu saí do Brasil com 20 e poucos anos, hoje estou com 30. Eu cresci em um lar evangélico e por mais que hoje em dia a gente viu uma escalada muito grande na cultura evangélica no Brasil e hoje em dia eles se denominam, né, a gente fala eles aqui como um todo, né, se denominam muito patriotas e defensores do que é o Brasil e tal. Não tem nada de cultura nesse patriotismo deles, não tem nada de fato patriota em como eles conduzem as próprias vidas. É mais uma coisa muito fechada dentro de si mesma. Então, eu, ao sair do Brasil, apesar de ter ido para uma faculdade federal, de ter cursado um curso de humanas, e eu acho que um dos cursos mais de humanas possível, que é um curso de teatro numa federal, eu tinha pouquíssimo acesso à cultura brasileira. E eu fui confrontada com essa realidade de que eu tinha pouca bagagem cultural brasileira ao sair do Brasil. Existe uma afinidade entre o povo angolano e brasileiro justamente por terem sofrido também com a influência de Portugal. Um ótimo momento aqui para citar que tem personagens angolanos no filme e que a participação deles ali não é por acaso. Mas em Angola, quando as pessoas me perguntavam sobre o Brasil, as pessoas me perguntavam como é a música brasileira, me perguntavam como... Eu não tinha o que falar, entendeu? Eu tinha pouquíssima coisa para falar e acrescentar e agregar. E eu fui confrontada com isso, com essa realidade de forma muito clara, de que eu precisava me conectar mais com a minha cultura se eu queria me integrar com outras pessoas. Porque acaba que quando você sai do Brasil, eu não sou Jéssica mais.
Eu não sou a filha do Wellington e da Edivânia, eu não sou a Jéssica que foi pra escola Frege de Paris e a vida inteira em Uberlândia. Eu sou uma brasileira. E o primeiro tópico de assunto com uma pessoa brasileira é Brasil. Eu quero saber sobre o Brasil, eu quero saber sobre futebol, eu quero saber sobre música, filmes, essas coisas. E eu não tinha nada dessa bagagem. Então acaba que eu fui forçada, né, se a gente pode usar essa palavra, muitas aspas aqui, porque óbvio não é obrigação de ninguém fazer isso, mas eu fui forçada a me conectar com cultura brasileira depois de sair do Brasil. E depois de sair de Angola ainda, que eu vim pra Nova Zelândia, mais ainda. Porque a Nova Zelândia fica na Oceania, que é um lugar muito isolado do mundo, diferente da Europa, por exemplo, que é muito bem conectada, que é perto dos outros continentes. A Oceania e a Nova Zelândia em si são muito isoladas. É um país muito multicultural, mas, de novo, as pessoas me encontravam, elas não encontravam a Jéssica, elas encontravam uma brasileira e queriam saber sobre o Brasil. Então, o meu olho foi ficando cada vez mais afinado para essas coisas. Eu lembro que, quando eu assisti o Ainda Estou Aqui, ano passado, uma cena que me trouxe as lágrimas. Eu chorei no cinema, não tenho vergonha de falar, quando a família está reunida em volta da mesa, comendo. E aquilo para mim foi tão brasileiro, e para uma pessoa que tá morando fora do Brasil, né, e sem família aqui, né, eu vim na época, eu vim com um companheiro, não, mas assim, não tem o almoço de domingo mais, que é uma coisa extremamente brasileira, o almoço de domingo. Eu acho que muito mais do que futebol, do que samba, do que música, essas coisas, minha visão e minha percepção vai ficando cada vez mais afinada para essas coisas o que é Brasil. Para mim, essa coisa de sentar em volta da mesa no domingo, todo mundo falando por cima de todo mundo, são coisas que para mim são o suco do Brasil, se a gente pode falar assim. O pai que implica com o namorado da filha, e aí eles adotam um cachorro, e o nome do cachorro é o nome do namorado da filha. Isso é uma coisa extremamente brasileira, sabe? E no Agente Secreto também tem coisas assim, sabe? Eu acho que aquela cena que abre o filme, que é o Fusca, né? O Fusca é um carro brasileiro. Então aquilo pra mim é muito Brasil. Certas coisas muito pequenas assim vão começando a brilhar diante dos meus olhos, assim, quando eu assisto ou consumo qualquer coisa brasileira. A camisa desabotoada enquanto tá andando na rua e a pessoa tá coberta de suor porque é muito quente. E eu sei que vai ter gente falando que lá em Curitiba faz muito frio. Eu sei que faz, mas a gente tá falando de uma parte muito maior do Brasil, onde faz calor, do que uma parte onde faz frio. Então essa coisa de andar com a camisa desabotoada e ainda assim tá coberto de suor é uma coisa muito brasileira. E é uma coisa que, se você perguntar pra um gringo que é Brasil, ele não vai necessariamente falar sobre isso primeiro. Mas é uma coisa que eu fui desenvolvendo essa afinidade. E ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo esse olhar mais acurado, também vem a percepção e o entendimento de fato, que uma coisa é a gente falar sobre, outra coisa é a gente entender de fato, de que não existe uma cultura brasileira, né? Quando me perguntam o que é cultura brasileira, a primeira coisa que eu tenho que falar é que não tem só uma. O Brasil é um país extremamente grande, é um país extremamente diverso, e que não existe uma só cultura. E aí, de novo, eu venho aqui também corroborar o ponto que o João traz muito, que é que esse filme é importante porque ele não se passa nesse eixo Rio-São Paulo, que é o que o gringo vê. O gringo vê Rio-São Paulo. A gente tá vendo Recife, que muita gente muito gringo se perguntar, não sabe nem onde fica, em que parte do mapa do Brasil fica. Então, explicar para eles que fica na parte nordeste, e que o Nordeste em si é a região brasileira com mais estados. Então, é a região mais diversa também, podemos argumentar aí, justamente por ser a região que mais tem estados do Brasil. Então, falar Nordeste como um todo também não é justo. Então, existem culturas. E tem cultura nordestina? Tem. Dentro da cultura nordestina, o que é cultura nordestina? Tem várias culturas diferentes. Coisa também que o pessoal vê muito, falar assim, carnaval. Carnaval também é uma coisa muito brasileira e é uma coisa que, se você perguntar para um gringo, talvez seja uma das primeiras coisas que eles vão citar, que é o futebol, que é o carnaval. E até a imagem do carnaval que é transmitida para o gringo é diferente. Então, é interessante que essa história se passa no Nordeste, especificamente em Recife. É interessante que essa história se passa no ano em que ela se passa, como eu falei, mais pro final da época da ditadura. É interessante que ela se passa durante o carnaval, que é uma
uma data comemorativa reconhecida até internacionalmente do Brasil, mas que aí eles mostram pra gente um carnaval diferente do Carnaval Rio, que é o carnaval mais famoso. Então a gente vê ali o pessoal dançando na rua, a gente vê aquele bonecão lá de, acho que palha, né, que meio que assusta o Marcelo, e depois ele sonha com isso, né, então eu acho que é tão interessante que traz cultura brasileira, mas uma cultura brasileira muito específica que os gringos não estão acostumados. Eu comentei com vocês que eu assisti esse filme com o meu namorado, e a gente conversa sobre esse filme desde que a gente viu ele algumas semanas atrás. E outra coisa interessante que a gente conversou hoje é que ele mostra uma parte pobre do Brasil e ele não mostra favela. E eu sei que pra gente pode parecer óbvio, mas pro gringo falar de pobreza no Brasil é uma coisa tão específica. A primeira imagem que vem pra eles é uma imagem tão específica de favela que a maioria dos gringos não sabe que favela é uma coisa do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Existem moradias precárias, existem, né, em outros lugares do Brasil, com certeza, mas a favela, que é o que eles sabem o nome, eles sabem falar a palavra favela, eles sabem que são casinhas nos morros e tal, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do Rio. Então ali a gente tá vendo um filme que tem uma parte pobre de Recife, mas não é uma favela. E eu sei que parece pouco pra gente que aqui brasileiro tá conversando sobre, mas conversando com meu namorado, vem essa percepção de que, caraca, é uma parte pobre, mas não tem favela. Então, assim, tipo, ter que explicar para um gringo que favela é uma coisa específica de uma cidade de um país que tem mais de 5 mil municípios, é interessante a gente pensar nisso, né? Principalmente agora que é um filme que a gente vê que é um filme que tá ganhando espaços aí que outros filmes brasileiros não ganham, principalmente internacionais, né? Em Um Agente Secreto, além dele falar muito sobre a questão da memória e a questão questão política mesmo, eu acho muito interessante que ele faz referência a vários filmes, né? Ele faz muita referência ao próprio cinema. Inclusive, eu acho que ele ganhou, assim, essa repercussão, assim, nos prêmios justamente por isso, porque os gringos gostam, viu, desse tipo de referência, assim, né? Mas ele faz referência principalmente ao filme Tubarão, do Spielberg, que é um filme muito famoso, acho que foi o primeiro blockbuster da história do cinema, que são aqueles filmes que são mais vistos e tal, e ele foi o primeiro, é um filme muito importante, e assim, esse filme aparece muito na história, tanto nos cartazes ali dentro do cinema e tal, que ele está sendo reexibido, tanto porque o filho do Marcelo, o Fernando, ele é meio obcecado por esse filme, ele quer muito assistir, só que o vô dele não deixa, porque ele vai ter pesadelo. Até tem uma cena que é engraçada, tipo... não, você não pode assistir porque você vai ter pesadelo. Mas eu já tenho pesadelo. A lógica da criança é irrefutável. Ele quer muito ver esse filme. E também aparece um tubarão, no início do filme, que engoliu uma perna, né? E eu entendo essa simbologia desse tubarão como se fosse o perigo eminente que está perseguindo ali o protagonista a todo momento. Eu entendo que esse tubarão pode ser usado como uma metáfora sobre a ditadura militar. E também assim, falando mais sobre o filme Tubarão, como não tinham muitos efeitos especiais assim, muito convincentes na época, o tubarão em si, ele aparece muito pouco no filme. Então, essa presença desse tubarão é aquele sentimento de perseguição, sabe? Que a gente sente durante todo o filme do Agente Secreto. Eu entendo dessa forma também, e acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme, e de novo eu vou trazer essa perspectiva das conversas que eu tive com meu namorado, justamente por ele não ter esse conhecimento de primeira mão da cultura brasileira e tudo mais, e acho que isso traz uma perspectiva muito rica para a interpretação da história, de que o filme ele é muito meta, né? Então ele é um filme, a gente está assistindo, mas um dos sets mais importantes do filme também é o próprio cinema, onde o sogro do Marcelo trabalha. Tem essa questão de falar sobre o filme, né? De falar sobre o filme Tubarão e ter o tubarão como essa presença meio que como uma sombra, como o João descreve, né? Meio que perseguindo as pessoas, a ideia de um tubarão.
e tudo mais. Então isso traz uma perspectiva muito interessante e um formato muito interessante para o filme. Porque o filme começa de um jeito que você não entende, você tem esse personagem que tá viajando pro Recife, tá com pouca grana no bolso, tá quase chegando já, é carnaval, e ele chega lá no Recife e você ainda não entende meio porquê, aí ele é recebido nessa casa que depois, né, é descrita como uma casa de refugiados, e você ainda não entende o porquê. De repente, no meio do filme, pá, uma quebra, a menina tira um fone de ouvido, você percebe que ela tá ouvindo as fitas que eles estavam gravando, e é uma menina nos dias de hoje, até onde podemos entender, porque ela tem um smartphone e tudo mais, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Então, o formato do filme é muito interessante e chama muita atenção. Nas conversas que eu tive com meu namorado sobre o filme, ele trouxe uma perspectiva muito interessante, que ele falou que esse filme, pra ele, dá muita sensação de dá um gostinho de Velho Oeste. Você tem o personagem principal chegando num cavalo na cidade, ele descreve, né, o Fusca como chegando no cavalo, ele é acolhido debaixo da asa ali do xerife corrupto, sendo que ele é o que tá fugindo, então dá um gostinho muito de Velho Oeste moderno pra história, e eu achei interessante essa forma de colocar dele, porque assim como eu, ele também sente muito essa desconexão da própria cultura, apesar de ele morar aqui na Nova Zelândia, ele é originalmente da Escócia, então viveu 20 e tantos anos lá e nunca se conectou com a cultura escocesa pelos motivos dele, que não cabe a mim abrir aqui, mas que agora está se conectando por eu ter curiosidade de perguntar sobre, então ele tem que se conectar, ele tem que procurar saber, ele está se deparando com coisas que ele não entendia sobre a própria cultura, então a gente está meio que na mesma jornada, inversa, um com o outro. Que bonitinho! Eu apresentando coisas brasileiras pra ele, bem decolonial, e ele me apresentando coisas escocesas, enquanto vivemos aqui na Nova Zelândia, então é meio que uma bagunça, uma mistura de tudo. E eu lembro que, enquanto eu trouxe pra ele essa questão da desconexão, eu citei pra ele aquela frase do Saramago, que na verdade não é brasileiro, ele é português, mas é uma quote, né, uma frase em português, que é: não lembro exatamente como que é, mas é que você tem que sair da ilha pra ver a ilha. E eu sempre tive essa sensação que eu tive que sair do Brasil pra ver o Brasil. Eu tive que sair, me remover dessa cultura pra ver minha cultura. E aí ele me devolve uma quote de um cara chamado, até anotei aqui pra trazer, porque eu achei isso muito fascinante. Ele me trouxe uma quote de um cara chamado Alan Watts, que é uma quote em inglês, é um cara inglês da Inglaterra, e ele, apesar de ser escocês e eles serem determinados como britânicos, né, quem for pesquisar a história aí sabe que os escoceses detestam ser chamados de britânicos, porque eles nunca aceitaram que a Inglaterra dominou eles ali. Mas é um cara inglês, então... Eu assisti Outlander, eu sei. Eu também assisti Outlander. Pois é, eu achei interessante até pelo paralelo da quote. Eu trouxe uma quote de um português, que o Portugal é o país que colonizou o Brasil. Ele me traz a quote de um cara inglês, que é o pessoal que colonizou a Escócia, e as duas quotes falam a mesma coisa. Ele me deu a quote em inglês, eu até anotei ela em português aqui para ler para vocês, que é: você não entende os pressupostos básicos da sua própria cultura se a sua cultura for a única que você conhece. Essa é uma quote de Alan Watts, e que ele me devolveu quando eu trouxe a quote do Saramago para ele, de você tem que sair da ilha para ver a ilha. E é interessante ver como certas coisas no filme, elas falam sobre isso, e o que chama a atenção dele como uma pessoa, como um gringo, que nunca viu um filme brasileiro que se passa fora do eixo Rio-São Paulo pela primeira vez vendo, e às vezes não entendendo certas coisas, certas dinâmicas, o que chama a atenção dele. Óbvio que o básico chama atenção, que é o Fusca, que é uma coisa que é brasileira. Chama atenção o pessoal andando com a camisa desabotoada na rua, que é uma coisa que é impensável de se fazer em outros países por questão de clima. Então, a discussão, a conversa sempre foi muito rica com ele nesse sentido. E a tradução das piadas e a questão do formato do filme, que é muito interessante. Então, nós tivemos muitas discussões pós-filme. Eu saí do filme com a mesma sensação que o João, voltando aqui para o começo da conversa, de que, meu Deus, que filme foi esse? Preciso conversar com pessoas sobre, preciso falar sobre, preciso discutir sobre. E acho que esse é um dos grandes méritos do filme. Além de outros grandes méritos, um dos grandes méritos é que deixa a gente com esse... Ele não responde, ele é um quebra-cabeça que a gente monta, a gente não vê a figura inteira. A gente tem um monte de peças, no final das contas, a gente sobra com tanto de peça na mão que não encaixa, a gente olha pra figura faltando, com vários buracos na figura, a gente não entende a figura completa, a gente vê só um esboço.
e a gente sai do cinema querendo trocar peças com outras pessoas e ver se a gente encaixa ou não. E acho que isso é um mérito de todo bom filme. Então eu acho que esse filme, além de tudo, ele pode ser classificado como um bom filme. Que ele convida a pessoa a estender a experiência do cinema fora do ambiente do cinema. Eu acho muito incrível isso de filmes que você tem vontade de conversar sobre depois que você sai do cinema, né? Acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto muito de filme que descaralha. E é exatamente isso, porque são filmes que, assim, eles não têm medo de ser o que eles são. Eles são isso mesmo, é igual eu sempre falo da Substância, né? Que é um filme que você acha que ele vai ter um final super linear e ele descaralha no final. E eu acho que é exatamente isso que acontece no Agente Secreto também. No final vai tudo se ferrando, tudo se atropelando, e é isso, né? E assim, é um filme que você sai realmente com vontade de conversar. Eu assisti esse filme no dia... Não vou lembrar o dia, gente. Eu assisti esse filme em outubro, tá? E eu só tinha pra conversar as pessoas que estavam ali na sala de cinema comigo, porque esse filme não tinha estreado ainda. Então, assim, coitado do meu amigo que foi assistir comigo, porque eu só sabia falar sobre isso. Eu só queria trocar sobre esse filme. Então, assim... Eu estava amo obcecada. isso. Eu passava 80% do meu tempo falando de Um Agente Secreto. E esperava os outros 20% alguém falar também pra que eu continuasse falando. Bem assim. Inclusive, esses dias no Instagram me perguntaram assim, você é de Recife? Aí eu falei, não sou de Recife, Queria eu nunca ser. fui pra Recife. Panfletando Recife pra todo mundo. Mas agora eu realmente tô com vontade de ir pra Recife e conhecer todos os lugares onde foi gravado o filme, tá? Tô falando de verdade. É que esse filme, ele entrega pra gente essa não linearidade, né, de uma forma muito surpreendente. Porque o filme segue, né, nessa questão investigativa, você vai acompanhando até aquele clímax onde tem aquela perseguição, né? O cara ele tenta matar o nosso protagonista, não dá certo, ele leva um tiro na perna, depois ele é seguido pelo Gabriel Leone, que, gente, diga-se de passagem, eu sou sempre a pessoa que está aqui morrendo de tesão, e mais um dia eu serei essa pessoa. Mas, caramba, gente, mas por que tanto close no bumbum do Gabriel Leone? Tá? Não fui só eu que percebi. Mas, enfim, voltando, né? Ele estava lá com ele e seu belo bumbum em uma perseguição. E aí você fica, né? Tipo, eletrizado, tal, não sei o quê. E você vê, ele morreu, né? Aquele personagem morreu. Então você pensa, poxa, alívio, né? O cara que tava seguindo ele sumiu, tá tudo certo. E aí, 2 cenas depois, você vê o quê? Uma folha de jornal com o nosso protagonista estirado no chão, baleado. É um buraco, dilacerante. é um buraco na imagem, né? A gente sabe o que Exatamente. aconteceu, a gente não sabe como, quem, mas a gente sabe o que aconteceu, tem o fato. A gente ali. sabe o que aconteceu. É porque é Exatamente. igual aquela coisa que a gente já tá meio habituado a entender, que já tá no nosso imaginário, que é a jornada do herói, né? Ele vai começar, ele vai ter aquele enfrentamento, mas no final tudo vai dar certo. E nesse caso, não dá certo, porque é realidade, é mundo real. Era isso que acontecia com as pessoas na ditadura, né? E Exatamente. em alguns casos acontece até hoje. Sim. Eu trouxe isso como uma provocação quando eu assisti o filme, com a mesma sensação que o João, obviamente, já tendo conversado até secar a saliva da boca com meu namorado sobre, e ainda assim precisando conversar, postei nos stories sobre, né? Pra mim, a única coisa que eu fico, tipo, cara, mas será que precisava ter terminado assim a história? É um filme maravilhoso, eu não vou deixar de falar isso nunca, não tô mudando a minha opinião ou nem tentando alterar ela, mas eu acho que a gente poderia ter um filme que é setado na ditadura militar brasileira, mas com uma vibe Bastardos Inglórios, que é um filme de ficção histórica, que se passa numa história que a gente sabe que um monte de gente foi morta com aval do Estado por agências sancionadas pelo Estado, mas que nesse filme Bastardos Inglórios você pelo menos tem uma cena que dá pra dar pra gente ter uma catarse ali enquanto público, mesmo sabendo que foi uma época terrível, que muita gente morreu e que o resultado final da história não é positivo, a gente tem uma catarse
nem que seja na arte, de ver esse povo pegando fogo, entendeu? Dentro de um cinema, literalmente dentro do cinema, a gente dentro do cinema assistindo eles, queimando dentro do cinema. Eu acho que eu sinto falta, na verdade, e talvez que o Agente Secreto e essa repercussão internacional que tá tendo traga cada vez mais incentivos, né, para o cinema brasileiro, e que algum dia um filme assim seja viável, que a gente vê um pessoal descendo a lenha nesses militares, nesses sabe? E a gente tendo uma vingança ali. Que a gente assista um filme um dia sobre a ditadura militar, que o mocinho viva no final. Ou que pelo menos que o mocinho desça o pau na galera antes de morrer, sabe? E a gente, de novo, vem de um ponto de vista de uma pessoa que sabe que a realidade não é essa, a história não foi essa, mas eu também entendo o local da arte em trazer para o público aí uma catarse, vez ou outra, de que mesmo sabendo que a história não foi essa, de que a gente possa, pelo menos na ficção, fingir que foi, que ou pelo menos teve um certo alívio ali, nem que seja nenhum pontinho de pressão de toda uma grande história muito, muito extensa, de que em um momento ali a gente teve uma justiça, por assim dizer, né? Se a gente pode chamar de justiça. Sim, eu espero que um dia isso seja realmente viável. Por enquanto, eu acho que, tanto no nosso momento político, mundial até, eu diria, é uma história que geraria muita controvérsia e talvez não ganharia tanto espaço justamente pelo fato de que onde já se viu tratar os nossos militares desse jeito? Porque a gente vai estar lidando com saudosistas ainda, né? Essas pessoas ainda estão vivas e elas ainda acham que era ótimo a ditadura militar. Então a gente lidaria com muita controvérsia, mas sim, meu sonho, eu acho que é a coisa mais incrível a gente poder sonhar com algo do tipo. Porque, como você falou, o espaço da arte é poder brincar com esse tipo de coisa. Nem que seja de uma forma de alerta. Tipo, olha aqui o que deveria ter acontecido. Sim. Inclusive, tem um filme argentino que é meio assim, é um filme de terror, tá? Que são pessoas que estão ali sendo torturadas, só que elas começam a ter uma possessão e elas dilaceram os torturadores. Como que chama? Que você delícia! lembra? Acho que é 1978, que foi a época que aconteceu a ditadura na Argentina, mas não é um filme que eu considero tão bom, mas é meio catártico nessa parte. Eu queria aproveitar esse pequeno gancho, essa pequena fala do João para puxar um gancho aqui numa conversa também, porque como eu acho que eu trago essa perspectiva muito de quem mora fora ou de quem tem contato com pessoas que não necessariamente conhecem a cultura brasileira em primeira mão, existe uma perspectiva muito importante a se trazer aqui, e acho que é importante pra gente, enquanto brasileiro, ter isso em mente quando a gente for falar de premiações internacionais, desde premiações de agências, né, internacionais até pessoas individuais, né, gringos, né, pessoas que estão assistindo o filme. Existe e acho que também, eu tô fazendo todo um disclaimer antes de chegar no meu ponto aqui. Também junto com essa história do Donald Trump ter sequestrado o Maduro recentemente, existe uma perspectiva internacional muito grande quando se olha para a América Latina, da América Latina como uma coisa. E quando se fala de ditadura militar no Brasil, fala, é uma ditadura militar na América Latina. Em que parte? No Brasil. Então, primeiramente, é a ditadura militar na América Latina, financiada pelos Estados Unidos. É essa a percepção geral. E eu acho que a gente vai saindo do micro pro macro, e mesmo assim percebendo que desde o micro até o macro existe essa generalização. Então, quando a gente fala de ditadura militar no Brasil, nós, enquanto brasileiros, a gente tem que reconhecer que não aconteceu só em Rio, São Paulo. Era um negócio muito mais diverso. Aí a gente expande para a ditadura militar na América Latina. Brasil e Argentina, que são coisas que estão ali uma do lado da outra. Brasil e Chile, sabe? Tipo, o Chile não está do lado do Brasil, mas está muito perto. Foram ditaduras militares completamente diferentes. Apesar de terem vindo do mesmo lugar, financiadas pelo mesmo país, aconteceram em épocas diferentes, em, obviamente, sociedades diferentes. E existe uma percepção internacional de ditadura militar quando se fala de ditadura militar, ditaduras militares na América Latina. E é isso. Tá aqui, estudei na escola sobre ditaduras militares na América Latina. Não que eles estudam, mas, assim, sabe, é um tique. É uma coisa que, não é discutida
aprofundadamente, se essa palavra existe, profundamente. Não é discutida profundamente, ou pelo menos não é dada a devida... Não são dados os devidos disclaimers de que, tipo, olha, Brasil é uma coisa, Argentina é outra. Brasil é uma coisa, Colômbia é outra, sabe? Então, quando se fala da influência dos Estados Unidos nas ditaduras militares, às vezes é tudo jogado no mesmo saco, sabe? Na hora de conversar. Então, acho que também é outro mérito do filme aí. Tô com o João, como sempre, aqui panfletando o Agente Secreto. Outro grande mérito do filme, que é de trazer essa perspectiva de que o negócio acontece no micro também, sabe? Acontece no micro, não só no macro. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme também é ele trabalhar com o realismo mágico, que é um gênero de cinema e de literatura que nasceu, inclusive, na América Latina. É um gênero totalmente latino. E isso acontece através da inserção da perna cabeluda. Que é uma cena que eu não estava esperando. Acho que ninguém tava, né? Eu fiquei assim, em choque. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei maluco. O que aconteceu? E eu cheguei em casa e eu fui justamente pesquisar sobre isso. E essa é uma figura, uma lenda popular, uma lenda urbana, né, melhor dizendo, que existiu realmente em Recife, ali na década de 70, e ela chegou a ser noticiada em jornais da época, inclusive igual a gente vê no filme, né? Mas aquilo foi usado para que os jornalistas falassem sobre coisas que realmente estavam acontecendo na sociedade, pessoas que realmente estavam sendo mortas, principalmente pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, inclusive naquele parque, o Parque 13 de Maio, que eles não poderiam falar, olha, o exército matou essas pessoas trans, esses gays, essas lésbicas, enfim. Então eles colocavam que era essa perna cabeluda. E eu achei muito incrível colocarem isso no filme, porque era uma coisa que eu não tava esperando. Foi um corte seco ali do nada, uma perna saiu chutando todo mundo, barbarizando ali com todo mundo. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que ninguém pode afirmar com certeza, mas eu posso tentar dizer que com certeza em todas as salas de cinema, caso a pessoa não tenha tido um spoiler, óbvio, a reação foi igual. A reação foi de tipo, o que porra está acontecendo aqui? Na sala de cinema que eu estava, a reação foi essa. Eu imagino que quando vocês estavam assistindo, a reação não só de vocês, como de pessoas em volta, foi a mesma. Mas eu gosto muito de como essa cena é construída. Primeiro de tudo porque ela é construída devagar e quando ela pega a velocidade, ela só vai. Então, eu lembro da minha percepção ser, e de novo, às vezes o João que assistiu mais vezes pode me corrigir se não foi de fato o que aconteceu, mas mesmo que o fato tenha sido diferente, a minha percepção foi essa, é que devagar a gente vai entendendo que, peraí, a perna que eles tinham jogado na água, agora ela apareceu na beira, né, da parte seca. De repente a gente olha, eu tô vendo coisa ou essa perna tá respirando? Porque ela não é que ela tá mexendo, ela tá fazendo, né, esse movimento de... A perna tá fazendo um movimento meio que de vai e vem, como se ela estivesse respirando. Eu fico tipo, essa perna tá... Ela não tá mexendo, ela tá respirando. Que porra é essa? E de repente, a perna começa a pular. Aí você fala assim, gente, o que está acontecendo? E aí quando ela começa a pular, o negócio escala de 0 a 100 muito rápido. Ela começa a chutar as pessoas, ela começa a aterrorizar as pessoas. E eu acho que aqui a gente pode fazer um gancho também, porque aí ela corta diretamente pra personagem angolana, lendo o jornal em que relata que isso está acontecendo. Então eu acho que também conversa muito com a perspectiva que eu posso trazer, que é de pessoas de fora do Brasil vendo isso. Apesar de ser uma história completamente bizarra, apesar de ser uma história, perdão aí pelo trocadilho, cabeluda, a percepção de quem tá vendo mesmo que seja uma coisa diferente, pô, o meu namorado, que é escocês, pode relatar histórias de folclore e de coisas bizarras que aconteciam no interior da Escócia 20 anos atrás. Certeza que o João pode relatar histórias da carochinha, que a gente pode chamar no bom português, histórias da carochinha que aconteceram na cidade dele 40 anos atrás e que a avó passou pra mãe, que passou pra filha, sabe? Então, uma coisa que apesar de ser única, apesar de ser uma coisa única do Recife, como o João traz, que é uma coisa que ele pesquisou depois e realmente existiu essa lenda da perna cabeluda no Recife nessa época,
é uma coisa que é mundial, porque todas as comunidades elas vão ter uma história de folclore que começa com uma coisa pequena e vai sendo aumentada até virar uma personagem mesmo do imaginário das pessoas em volta. E menção honrosa a manchete de jornal que depois noticia que a perna cabeluda rouba a perna do IML. eu vi aquilo lá e fiquei assim, gente, meu Deus, isso é muito, cara, é muito meta isso também, né? De novo, mérito do filme e da estrutura do roteiro e do plot de tudo, né? Então eu achei muito, muito interessante a história da perna cabeluda e eu acho que traz uma quebra de expectativa muito grande, né? Então eu acho que quando a gente fala do formato do filme, que é um formato de filme que a gente tá achando que é um filme de época que a gente tá assistindo aqui, de repente, pum, a menina tira o fone de ouvido. Não é um filme de época, é uma coisa que tá acontecendo agora, ela tá revisitando essas fitas, põe o fone de ouvido de novo, voltamos pra história. E aí de repente a gente então é um filme que vai fazer pulos no tempo, né? Tá. De repente tem uma perna pulando no parque e tal, e você fica tipo, meu Deus, tá, então é um filme meio que tipo de horror, não terror em si, né? Mas um filme de horror e tal. Aí corta pra personagem angolana lendo o jornal, e ela tá lendo e rindo, ela tá lendo fascinada em ver essa cultura que não é a dela, né? Então ela tá ali. E aí, de novo, entra a questão meta pra mim, né? Que é tipo, eu tô sentada no cinema com pessoas que não são da cultura brasileira, assistindo essa história brasileira fascinados, dando muita risada, porque quando eles percebem que é uma história de jornal, aí eles começam a rir muito na sala de cinema, as pessoas à volta, né? E eu acho que isso é tão, tipo, Inception, né? Tipo, uma coisa dentro da outra, assim. E eu fico fascinada. E eu acho que foi uma decisão muito sábia, né? De quem fez o filme e tudo mais. Vocês podem entrar com as partes mais técnicas aí, que eu não tenho esse conhecimento. Mas uma decisão muito acertada de construir dessa forma. E eu percebo que, apesar de ser um filme brasileiro, com uma história brasileira, e o filme sendo o puro suco do Brasil, como eu citei aqui, dos menores aos maiores detalhes, ele é um filme que fala muito com uma audiência internacional. E eu não acho que isso seja por acaso. Essa é a minha perspectiva. Acho que conversa bastante. Acho que por isso que ele teve tanto sucesso no Festival de Cannes. Inclusive, ele ganhou 2 categorias, porque o Festival de Cannes funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas, quando um filme ganha, eles tentam premiar a maior quantidade de filmes que eles conseguem durante essa premiação. Então, quando um filme ganha um prêmio, o pessoal do filme já espera. Então, esse é o nosso prêmio, a gente não vai ganhar mais nada. E esse filme, ele abriu uma exceção. Ele ganhou 2 prêmios. Ele ganhou o melhor diretor e ele ganhou o melhor ator. Então, assim, o Wagner Moura nem estava lá, porque já imaginava que talvez não fosse o que o filme fosse ganhar. E ele ganhou. Então, assim, é um filme que eu acho que realmente ele tem essas peculiaridades que conversam com o público de fora. Inclusive, Jess, eu tava curiosa pra saber como é que foi a recepção dos gringos em questão das piadas, se elas foram bem entendidas, né? Você disse que no momento da perna cabeluda as pessoas entenderam que era uma manchete de jornal, começaram a rir. Eu tava muito preocupada com essa questão do tipo, será que o nosso humor foi compreendido? Eu acho que tem certas coisas que são fáceis de traduzir. E tem certas coisas que, mesmo quando traduzidas, elas não têm o impacto que elas têm na língua original. E aí, talvez até você mesmo, Vicky, pode entrar com uma perspectiva aí, como professora de inglês e tudo mais. Mas eu percebi que em vários momentos, piadas elas foram entendidas, apesar de que eu acho que a tradução não é a mesma coisa do que o original, mas chega a um ponto que você fala assim, tá, como é que eu traduzo para uma pessoa que não tem conhecimento do que é cultura brasileira, história da carochinha, por exemplo, que é um termo que eu citei aqui, como que eu traduzo isso, como que eu explico? É um Old Wives' Tale. Não é a mesma coisa, sabe? Entendeu? Não é a mesma coisa. Então, assim, teve momentos em que ficou muito claro que deu pra traduzir, o pessoal entendeu o que era pra entender. E aí é nisso que eu acho também que a questão da cena da perna cabeluda, eu acho que ela é uma cena que ela funciona em qualquer linguagem, em qualquer língua e em qualquer linguagem. Porque, de novo, eu não posso afirmar com certeza, porque não tem como eu estar em todas as salas de cinema e presenciar o que todo mundo tá presenciando. Mas eu imagino que o consenso de quem assistiu essa cena, independente de ser brasileiro e independente de onde você assistiu, é primeiro, que porra é essa? Segundo,
cara, que engraçado, é uma história de jornal. Eu acho que o consenso geral de quem assistiu, independente da cultura que essa pessoa vem, é esse. É tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse filme, de repente, do nada, ele tomou uma guinada pra um lado que eu achei que não ia tomar. E de repente, é uma história de jornal. E aí tem aquela coisa do alívio e ao mesmo tempo, tipo assim, tá, entendi. E eu sei que na minha cultura tem algo parecido com isso. No geral, eu tento ficar sempre atenta ao jeito que foi traduzido certos termos, certas conversas, porque eu sei que dependendo de do jeito que você traduz certas coisas, às vezes um insulto ele é mais pesado, ou às vezes uma piada não é tão engraçada. E um ponto específico que eu lembrei, e eu falei mais cedo na discussão do podcast aqui com vocês, que eu lembrei que eu vi que aqui pra mim fez diferença. Eu olhei naquilo lá e falei assim, pra mim fez diferença e vou comentar com o meu namorado. Comentei com ele, inclusive, enquanto o filme ainda estava acontecendo. Porque de várias coisas eu olhei a tradução e falei assim, tá, não é necessariamente isso, mas, sabe, vamos deixar passar. E depois, quando eu vi que isso ia carregar um peso maior pro plot e que isso ia fazer diferença, cochichei pra ele. Falei, olha, a tradução, na verdade, é essa e não essa. Faz mais sentido agora? Ele, faz mais sentido agora. Tem aquela cena em que eles vão contratar... Os caras são contratados, né, pelo engenheiro lá pra matar o Marcelo. 2 caras, né? O padrasto e o enteado, né? E aí eles chegam no Recife e aí eles vão contratar um outro cara pra fazer o serviço sujo pra eles e vão pagar ali uma coisa mínima pra ele. E quando eles vão contratar o cara, ele fala que ele tá fazendo serviço de bicho, é trabalho de bicho, uma coisa assim. Fala assim, você trabalha aqui fazendo serviço de bicho ou trabalho de bicho, não lembro qual que é o termo exato, mas vou falar trabalho aqui só pra conseguir correr com o que eu tô querendo dizer, discorrer com o que eu tô querendo dizer. Você tá aqui fazendo trabalho de bicho, ganhando uma miséria todo dia, e eu tô te oferecendo mais pra você ir lá e fazer o serviço que você não quer fazer. E isso desperta um ódio nesse personagem, que eu não lembro o nome do personagem agora, mas o personagem fala trabalho de bicho e ele fica tipo, sabe, o valor é esse, ponto final, se quiser que eu faça é esse. E aí eles por fim contratam o cara, pagam o valor, né, falam que vão pagar o valor específico, e aí acontece toda aquela cena de ação no final do filme, né, ele chega lá no onde o Marcelo tá trabalhando, o Marcelo percebe que era um cara que queria matar ele, tem aquela cena de... Ele toma um tiro na perna, o cara que tá pra matar ele, né, e por fim das contas, quando ele mata, se eu não me engano, ele mata o Bob, né, na barbearia. Quando ele mata o Bob na barbearia, ele fala serviço de bicho, um trabalho de bicho, né? E sai andando. Quando essa coisa foi traduzida na legenda, ele foi traduzido para You work like an animal, que é tipo, você trabalha como um animal. E eu achei que na hora que eu vi, eu falei assim, tá, não é a mesma coisa do que, tipo, trabalho de bicho. Trabalhar como um animal não é a mesma coisa que trabalho de bicho. Porque eu acho que tem a diferença aí, né? E aí, quando eu vi que no final das contas, quando ele mata o Bob, ele usa isso como um tipo, aqui, né, venci, aqui é minha vingança, trabalho de bicho, e sai andando. Aí eu cochichei pro meu namorado, falei, olha, ele não falou trabalho como um animal, ele falou trabalho de bicho. Aí ele falou, faz toda a diferença. E na minha percepção, por exemplo, faz diferença porque quando você fala trabalhar como um animal, você tá comparando, você ainda é um ser humano trabalhando como animal. Quando você fala trabalho de bicho, você tá chamando o cara de animal. E aí, pra mim, isso fez uma diferença muito grande. Então, tipo assim, quando a gente fala de tradução, óbvio que, tipo, nossa, pra traduzir isso pro inglês, ou pra, tipo assim, no grande esquema da história faz uma diferença tão grande assim, talvez não faça. Mas tem certas nuances que são perdidas. E é por isso que eu sempre sou muito defensora de assistir o filme na sua língua original, até mesmo pela entonação dos atores e tudo mais, mas eu também reconheço que mesmo assistindo na língua original, a não ser que você fale a língua original, vez ou outra uma coisa ou outra vai ser perdida na tradução, né? Esse é um exemplo só, claro, que quando a gente estava conversando mais cedo eu lembrei disso, mas várias outras coisas foram meio que traduzidas assim, meio que mais simplificadas na legenda e acaba que muda um pouquinho da intenção dos personagens, né? Isso foi só um exemplo que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que o peso do que é escrito no roteiro original em português é muito maior do que o que foi traduzido para legenda em inglês. Eu acho que trabalho de bicho e trabalhar como um animal são coisas completamente diferentes. E aí a gente entende muito mais de onde vem o ódio do personagem no final das contas de ter ouvido esse termo, né, na hora de ser contratado.
Eu acho que esse exemplo específico que eu trago aqui é um exemplo que, pra mim, da minha percepção, é extremamente fácil de adaptar. Não tem justificativa pra ter sido traduzido para work like an animal. Podia estar falando que o cara tava fazendo animal work. Porque se ele falar que ele tá fazendo animal work, é a mesma coisa que ele tá falando. Você tá fazendo serviço de bicho, trabalho de bicho. E aí você entende de onde vem o rancor do personagem. Eu também reconheço que em certas outras ocasiões e certos, né, termos não existe uma tradução que vai impactar da mesma forma. Eu acho que esse é um exemplo claro de uma tradução que poderia ter sido feita diferente e que teria um impacto maior. E não é nem por falta de conhecimento de vocabulário nem nada do tipo, porque são palavras muito próximas e são, sabe... Não é um pequeno, mínimo ajuste. Não é um termo regional, não é um termo, né, específico do português brasileiro. É um termo específico do português como língua. Funciona para qualquer um dos 8 países que falam português. Falar trabalho de bicho e falar trabalhar como animal são coisas diferentes. De novo, uma coisa muito mínima, mas acho que também engrandece aqui a discussão. A gente pode entrar aqui em discussões muito mais profundas sobre isso, procurar saber se quem fez a tradução realmente foi uma pessoa ou foi uma IA que faz essa tradução a partir do transcript do filme. Não sabemos, mas aí a gente entra numa discussão aí do que se perde quando se usa inteligência artificial ou métodos automatizados para fazer esse tipo de trabalho. Se foi uma pessoa, nosso total respeito aí. Respeito ao trabalho, mas fica o toque aí, Lucinda. Fica o toque aí de que talvez poderia ter sido diferente. Mas se foi feito por uma máquina, fica aí a crítica aos mínimos detalhes que vão se perdendo aos poucos, né? E se são mínimos detalhes agora... Sim. Pra frente, os detalhes vão ficando cada vez maiores, né? Se a gente vai aceitando esse tipo de perda. Como alguém que trabalha, né, com questão de tradução e, enfim, fica transitando entre as duas línguas o tempo todo, eu mesma acho um saco traduzir coisas do português pro inglês. Eu acho que do inglês pro português é tão mais fácil, porque por mais que a piada seja elaborada, você ainda consegue arrumar uma equivalência tão engraçada quanto em português. Agora, eu quebro muito a minha cabeça, e pode ser porque eu não sou nativa, né? Pode ser porque eu não nasci já falando inglês, mas... eu acho muito mais chato fazer o caminho reverso, fazer do português pro inglês. Eu acho um pouco mais chatinho, porque, assim, já sou eu puxando sardinha pro meu país. Mas a nossa língua ela é tão rica, a gente tem tantas formas diferentes de xingar uma só pessoa. A gente tem tantas formas diferentes sabe, de brincar com as palavras, então eu entendo, se for o caso da pessoa, às vezes ter deixado essa passar. Se for uma pessoa, ó, meu total respeito, meu total amor. Se for automatização, eu quero... E você falou até do palavrão, a gente tem alguns palavrões no filme, e eu posso dizer que eu acho tão incrível ver palavrão brasileiro. Palavrão brasileiro é tão mais bonito, né? Tipo um vai tomar no cu com a boca cheia. Se a gente for entrar nessa parte aí, eu vou falar uma cena aqui que eu acho que não tem como ser traduzida, literalmente, pra ter o mesmo peso. É a cena em que a esposa do Marcelo tá falando com o cara, que ela fala, né, ela estoura com ele, ela fala, secretária é a puta que te pariu, vai tomar no teu cu. Gente, não tem... Traduziram lá do jeito que que deu pra... Desculpa, traduziram do jeito que deu pra traduzir, não teve o mesmo peso. Pra mim, aquilo foi uma delícia de ouvir, e pra quem tava em volta também ficou tipo, ai, que maravilhoso. Mas a tradução, eu, na verdade, nem lembro qual que era, mas eu lembro que não tinha nada a ver com isso, porque, tipo, como que você fala que secretária é a puta que te pariu? Eles não traduziram pra secretaries, the whore who birthed you, eles só falaram, tipo assim, sabe, tipo, eles só falaram... Enfim, não ficou algum traduzido. Palavrão... Mas é porque aí é um ponto que realmente não tem o equivalente. Exato. É um saco trabalhar com essas faltas de equivalência, porque às vezes dá vontade, né, de você falar, não, eu quero que ela entenda que eu tô falando que secretária é a puta que te pariu, vírgula, vá tomar no seu cu. É porque você fala, se eu não me engano, essa última parte, o vai tomar no seu cu, ela foi traduzida como um fuck you. E tipo, cara, não é a mesma coisa. Não. Falar Falar fuck you não é a mesma coisa que vai tomar no teu cu. Não é. E aí eu vou... Olha que bonito, vai tomar no seu cu. Eu vou morrer nessa batalha, não é a mesma coisa. Exatamente. E falando sobre isso, eu acho que a gente falou,
E a gente precisa falar das atuações desse filme. Sim! Porque eu Incríveis! acho que é indiscutível que o Wagner Moura, tipo assim, ele é o filme. Tanto que ele é o produtor do filme, né? Ele tá com uma atuação, assim, muito impecável, eu acho. Que ela é silenciosa, mas ela também é gigante ao mesmo tempo. Principalmente nas horas, naquele momento que ele tá sendo entrevistado pela personagem da Maria Fernanda Cândido. Eu acho incrível essa parte. Eu acho que essa é a Oscar tape dele. Mas a gente também tem mas a gente também tem personagens coadjuvantes que são muito característicos e muito incríveis. Eu acho que a Dona Sebastiana, que é interpretada pela Tânia Maria, eu acho que Incrível. todo mundo já conheceu uma mulher assim. Ela é muito ela tá numa fase da vida que ela é muito sincera, ela fala o que ela quer, ela tem aquela voz gutural de cigarro. Eu amo! E eu amo, É muito amo. específico de quem fumou um tempão na vida. E eu acho muito legal que ela... Quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei, bom, essa mulher... Eu nunca vi ela atuando. Eu acho que ela é talvez uma atriz mais local, uma atriz de teatro ou algo do tipo. E, gente, não, ela começou a atuar com 75 anos. Nunca Eu é acho tarde, isso né? muito incrível. Nunca é tarde. E agora eu vejo ela fazendo tanta publi, tanta coisa, tanto filme. Esse ano ela vai lançar Ai, tomara que ela filmes. esteja nadando em dinheiro. Eu obviamente vou ser também a patriota que quero que leve todas as 4 indicações ao Academy, o Oscar, né, Academy Awards, mas se eu pudesse escolher só um, falar assim, não, tem um que tem que ganhar e você só pode escolher um, Jéssica, eu escolheria o melhor casting, que é o melhor elenco, né, que na verdade não é o elenco em si, mas é um prêmio que é dado, a gente estava até discutindo antes de começar o podcast, é um prêmio que é dado para quem fez o elenco, para quem, né, selecionou o elenco. Porque eu acho que é tanto mérito de quem escreve o filme e escreve personagens tão diversos e interessantes e cativantes, como também é mérito de quem consegue elencar atores para trazer à vida cada um desses personagens e nos cativar desde o mínimo, a mínima participação até a participação mais extensa, como a da Tânia Maria, como Dona Sebastiana, por exemplo, que é uma personagem que é essencial para a história, mas assim, todo o elenco foi escolhido, parece que realmente foi escolhido de forma perfeita. Eu não consigo ver esse elenco com esse grupo de personagens com um elenco diferente, né? Que seja com um ator diferente naquele um personagem. Não, do jeito que foi feito, tá muito perfeito, tá muito coeso, tá muito cativante. E, de novo, mais um dos grandes méritos do filme, é trazer esse grupo de personagens que nos interessa, que nos prende, que nos envolve na história tão bem. Não é um filme do Wagner Moura, é um filme de um elenco maravilhoso, incluindo Wagner Moura. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que assim, o filme, ele... Até os personagens coadjuvantes, que têm menos tempo de tela, eles são muito característicos, e eu acho isso muito legal. Desde a Dona Sebastiana, que é muito característica, até as mulheres que trabalham ali na repartição pública junto com o Marcelo / Armando. Então, assim, tem a mulher ali que pergunta pra ele... O novato é interessado em mulheres? Tem interesse em mulheres? Se ele é se ele é casado e aprecia a companhia de mulheres. Eu achei isso muito icônico, muito legal. Vocês não mandariam uma dessa, não? Eu mandaria. Pô, uma bonita dessa. Vai que, né? A gente nunca sabe quando e a gente vai dar um tipo, pega no Wagner Moura. E também eu percebo que assim, um casting que eu gosto muito, uma escalação de elenco, é a da Alice Carvalho. Porque ela tem, acho que, uns 5 minutos de tela. Mas ela engole tanto as cenas que ela tá... Que eu fiquei meio rendido por ela, tô falando sério. Eu fiquei, assim, obcecado por ela, de verdade. Porque eu achei, assim, incrível o que ela fez com 5 minutos de tela. Porque ficou muito, muito marcante. Até o diretor de Pecadores, eu esqueci o nome, Ryan Coogler. Até o diretor de Pecadores ficou maluco com essa cena. Ele quis conversar com ela no Globo de Ouro, porque ele queria conhecer essa mulher. E achei muito foda o que ela fez com pouquíssimo tempo. Ficou icônico. E meio que mostra que, assim, você não precisa de
um filme inteiro pra você fazer história, né? Apaixonada, inclusive, pelo menino que escalaram pra fazer o filho dela com o Marcelo. Ele é muito Ele é parecido com ela. igualzinho a ela! Ele é igualzinho a ela, gente, eu fiquei passada. Eu fiquei, será que eles são parentes na vida real? E não são? Não, Cara, Não são. mas são muito parecem parecidos. muito mesmo. Eu fiquei, é óbvio que esse é filho dela. Olha isso, tá na cara dele. É muito parecido. E o menino, assim, não só na aparência, mas ele trabalha muito bem, gente. É nisso que eu digo que o elenco, ele tem o seu mérito, e eu acho que merece reconhecimento, assim. A gente sabe que tem os grandes prêmios, né? Tem o prêmio de melhor filme, tem o prêmio de melhor ator, e a gente, obviamente, torce por esses também. Mas concordo muito com vocês em gênero, número e grau, porque todas as atuações desse filme, das mais longas às mais curtas, elas são gloriosas. Me salta aos olhos a cena da mãe tentando invadir a delegacia, né? A delegacia, entre aspas. Nossa. A mãe desesperada, que a filha, acho que a filha, né? Na história é uma menina, né? Que foi uma atropelada menina. por um ônibus. A mãe desesperada pra entrar na delegacia. Se a gente contar tempo de tela ali, acho que não foi 2 minutos de cena da mãe falando, não, deixa eu entrar, eu vou entrar sim, e as pessoas tentando segurar, e depois a cena dos trabalhadores da repartição pública olhando pela janela, né, de novo, atuação silenciosa, mas muito bem feita, de uma cena que exemplifica muito bem o que foi esse período da ditadura militar, esse período de acobertamento de quem tem dinheiro, né, de quem está sendo tratado como vítima aqui, né. A vítima no tratamento ali é a madame, né, não a trabalhadora que perdeu a filha. E, infelizmente, é triste saber que uma história que aconteceu em 2020 consegue ser traduzida para esse contexto de ditadura militar, porque isso prova que esse coronelismo, né, que existe no Brasil, ele persiste até hoje. Existiu no Brasil, né? Ele persiste até hoje, né? De forma diferente, de forma mais velada, mas ele persiste no Brasil, e quem tem dinheiro sai impune de certos crimes, né? Como vocês podem perceber, eu falo muito sobre esse filme nas minhas redes sociais e, assim, muita gente veio falar comigo, eu não gostei do final, eu não... Tipo, respeito totalmente alguém não ter gostado de alguma coisa, tá? Até porque a gente é adulto e, assim, cada um tem um gosto e é isso aí. Mas, algumas pessoas assim, eu não entendi o final. E eu falo muito que esse filme, a gente tá assistindo o pendrive. Sabe o pendrive que ela entrega pro filho do Marcelo ali no final? A gente tá assistindo aquilo. A gente tá assistindo uma memória. Tanto que vocês podem, assim, perceber que a fotografia muda, as cores mudam. Quando você tá vendo uma memória do passado, tem uma fotografia e uma coloração muito mais forte, mais vívida, muito mais nostálgica. Diferente do presente, que é muito mais lavado, muito mais tudo branco, tudo monocromático e tudo mais. Então eu gosto muito de falar que esse filme, a gente está assistindo partes dos documentos que foram registrados sobre aquilo ali. Mas sobre o final, eu vou trazer uma outra... O meu namorado me falou frases muito específicas, assim, e de novo, em discussões longas, uma ou outra frase meio que me salta, assim, e eu fico, cara, esse aqui foi um jeito muito interessante de descrever certas coisas. Ele me descreveu esse filme como uma viagem no tempo e espaço. E como uma pessoa que não está... Acho que é 77, né, que a história se passa. Como uma pessoa que não estava viva no ano de 1977, ele descrever isso assim foi muito interessante. Porque ele fala que é uma viagem no tempo, então a gente volta para ali final dos anos 70 no Brasil. É uma viagem no espaço, porque é uma viagem ali para primordialmente Recife, que é uma cidade que ele nunca nem tinha ouvido falar antes de assistir. Mas quando ele fala disso, de viagem no tempo e no espaço, ele retorna, a gente discute sobre, e no final ele fala assim, e a viagem no tempo e no espaço, ela se finda ali no hemocentro. Então, a viagem acontece também no filme. Para ele é uma experiência pessoal de viagem no tempo e espaço, e no filme também tem essa viagem de tempo e espaço, porque a gente viaja no tempo, a gente viaja no espaço, e a gente volta para o mesmo espaço onde se passou um pedaço da história, que é o cinema. Mas o cinema não existe mais, hoje é o hemocentro. E aí ele fala, tipo assim, olha, é interessante ver ali nas telas uma representação do que era
não só Brasil no final dos anos 70, mas Recife no final dos anos 70, e tirando toda a parte, né, histórica mesmo, assim, falando de arquitetura e de imagética mesmo, dá vontade de ir. Ele fez o disclaimer, tipo assim, retirando toda a parte, né, problemática de tudo, dá vontade de ir. Mas eu sei que se eu for hoje para Recife, eu não vou encontrar isso. Então é uma viagem no tempo e espaço também, porque existe esse achatamento da cultura, e eu nunca conheci Recife, nunca visitei, mas existe esse achatamento da cultura que a gente vê nas grandes cidades hoje, e justamente por causa da globalização. As cidades, elas começam a se parecer muito, né? Todas as cidades têm um shopping massivo, todas as cidades têm as mesmas, dentro de todos os shoppings, né, tem as mesmas redes de loja, todos os centros de cidade começam a se parecer muito uns com os outros, então vai perdendo essa individualidade, esse não design, essa aparência única que cada cidade, né, tem. Então, eu achei interessante como que ele ligou essa viagem no tempo e espaço ao final do filme, que no final a gente viaja no tempo e no espaço, apesar de não sair do lugar, né? Que é o cinema que vira o banco de sangue, Hemocentro. É até aquela coisa que, assim, pode parecer uma comparação meio idiota, meio qualquer coisa, mas eu não sei se vocês já viram aqueles posts no Instagram ou no TikTok, enfim, mostrando o McDonald's do início dos anos 2000 com o McDonald's hoje. E eu acho que isso é muito recorrente na arquitetura das cidades, né? Essa padronização das coisas, né? E não só padronização, porque dava pra padronizar também um McDonald's colorido, um McDonald's... E a gente tá usando o McDonald's aqui, eu acho que isso é o suco do capitalismo tardio, né? Eu cito o McDonald's, sim. E aí você cita Total. o McDonald's também, a gente nem percebe que a gente tá citando o McDonald's, que é um dos grandes símbolos desse câncer que é o capitalismo, mas tudo bem. Exato, porque o capitalismo falhou, falha e continuará falhando. Mas olha, a gente cita o McDonald's aqui, mas poxa, o McDonald's era mais colorido, ele era diferente, né? Dava pra padronizar daquele jeito também. A questão não é só a padronização, a questão e aí é isso que o meu namorado traz com essa palavra mesmo, é o achatamento das coisas, que tudo vai ficando cada vez mais blasé, tudo vai ficando cada vez mais cinza, tudo vai ficando cada vez mais plain, qual que é a palavra dizer? Sem sal, vai ficando cada vez mais sem sal, e ao mesmo tempo que vai ficando tudo igual também, então acaba que tipo assim, a gente vai perdendo a originalidade e as características únicas de certos lugares e tal. Cabo é bom de tiro? Você tá maluco, rapaz? Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. No fim das contas, filmes como O Agente Secreto dizem menos sobre respostas prontas e mais sobre as perguntas que ficam depois que a sessão acaba. Sobre as imagens, os silêncios e as ideias que continuam com a gente mesmo depois do filme terminar. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui, abrindo oficialmente a nossa temporada de 2026. Se você chegou aqui e gostou da conversa, deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no nosso canal do YouTube, por favor. Se estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast e deixar o seu comentário por lá também. Você pode acompanhar o Você Não Pode Sentar Aqui pelo Instagram, @VCNPodeSentarAqui. E para continuar acompanhando a gente, você pode me acompanhar nas redes @VickyVicky no TikTok, Instagram e Twitter. Você pode me acompanhar no Instagram e no TikTok como João Gasparini com 2 N's e no Twitter, X, que nunca vamos chamar de X, como The Hunger Games. E você pode me acompanhar, tanto no TikTok quanto no Instagram, como @JessViajando. A gente se vê no próximo episódio.